Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu amigo, minha amiga, candidato, candidata ao concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará, ao cargo de soldado. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Esta é a nossa segunda aula, certo? Na nossa primeira aula, de acordo com o edital, nós trabalhamos o Ceará colonial, certo? Nós especificamos, explicamos, orientamos, mostramos através de textos e através de imagens, né? O começo da colonização do Ceará. Foi uma colonização totalmente diferente da colonização do Brasil. A colonização do Ceará é chamada uma colonização tardia, né? Enquanto que o Brasil começou no século XVI, nós começamos no século XVII, né? Então, muita coisa diferenciada, apesar de nós nos situarmos dentro do período colonial historicamente, né? Mas situações bem diferentes, tá? O porquê da colonização, quem iniciou a ocupação, né? E todos os trâmites que levaram ao surgimento do estado do Ceará, né? Da capitania do Ceará. Ok? Pessoal, eu peço a vocês, mais uma vez, aquele reforço, aquele like, né? A curtida, se inscrever no nosso canal aqui para dar uma força, para dar um apoio. Essa já é a segunda aula. Nós agora vamos apresentar para vocês o seguinte enredo, né? O seguinte samba, a nossa seguinte letra agora, né? Que a gente vai entoar para vocês, será a disputa entre nativos e portugueses, o acesso à terra, sesmarias e economia pecuária, ok? Então é um assunto bem interessante, que com certeza vai estar na prova, e alguns itens, alguns temas aí, eu vou mostrar para vocês o quanto é importante vocês prestarem atenção, perceberem, né? E se preocuparem. Bom, então vamos lá. Primeira lâmina, primeira imagem que vocês estão vendo na nossa tela é essa lâmina falando sobre a disputa entre nativos e portugueses. Do encontro ao desencanto, certo? Essa primeira imagem, ela mostra aquela imagem romantizada, humanizada do colonizador, do homem branco, do europeu, né? Chegando nas terras portuguesas, né? Chegando no Brasil, no caso. Logicamente que, se você analisar a chegada do europeu nas Américas Norte, Central e do Sul, só houve extermínio. Os astecas, os maias, os incas, todos esses povos originários e bem mais desenvolvidos, né, que constituíam civilizações, culturas, tinham um calendário, tinham várias coisas, né, técnicas agrícolas, técnicas de edificações diferenciadas, eles foram extintos, sumiram do mapa. Só ficaram seus remanescentes, e muitos deles até vivendo em situação mesmo precária. Não foi diferente esse encontro, esse desencanto entre o português e o nativo, né, o povo originário da nossa terra. Essa imagem romantizada, você vê que tem um índio no chão, emocionado, né, com aquele encontro, vendo a cruz. Ou seja, você vê que tem dois elementos aí, o Estado e a Igreja, o poder político e o poder religioso. E na outra imagem você vê a caça, a apreensão, a captura dos indígenas, e você vê na mão dos homens a arma de fogo, né? Que tanto exterminou esses povos originários. Lembrando que não foi somente a arma de fogo que teve um papel dizimador dos povos nativos. A própria questão da saúde, a imunidade, né? As doenças que os brancos trouxeram para nosso continente fez com que muitas tribos acabassem perecendo repetidamente pelo contágio de doenças que eles não conheciam e que curandeiro nenhum naquela época tinha esse poder tão rápido, né, e intenso de acabar, de explicar, justificar. Então, mais uma situação que a gente vê bem atípica, né? O poder político, o poder religioso e a própria ciência, a questão das doenças, né? Fazendo uma espécie até mesmo de controle dessas populações indígenas. Bom,
Nessa lâmina agora a gente vê o seguinte, a disputa entre os nativos e os portugueses na Serra da Ibiapaba. A Serra da Ibiapaba, pessoal, ela se via como uma espécie de uma ponte, de um trajeto, né, de uma saída para os estados, para as capitanias vizinhas, Piauí e, logicamente, né, o Maranhão. Lembrando que a nossa história, a história do Ceará, ela está toda focada dentro da capitania, em relação com a capitania do Maranhão, né? Porque lá no Maranhão existiam os holandeses, os franceses, né? No Pernambuco existiam os holandeses, e os holandeses começaram a fazer aquela circulação por essas terras, né? Que até então eram virgens, e acabaram dando de frente com os indígenas. E houve essa reação tanto dos portugueses, o Pero Coelho, os jesuítas, o Martim Soares Moreno, né? E depois o próprio Matias Beck, né? Quando chegou aqui também representando os holandeses, fez a transferência da parte militar lá da Barra do Ceará para o Monte Marajaitiba, né? Próximo do Riacho Pajeú, onde hoje se situa o forte da 10ª Região Militar e basicamente, praticamente ali o centro de Fortaleza. Então os portugueses, moçada, quando eles vieram tomar conta, de fato, definitivamente após a expulsão dos holandeses, eles trouxeram um projeto expansionista, tá? Projeto de dominação portuguesa no Ceará objetivou na apropriação de territórios, em busca de quê? Riquezas. A riqueza primeiro mineral, depois a riqueza natural, né? O que poderia plantar, colher, certo? E principalmente a questão da própria terra, porque a terra tinha um interesse ambíguo. Assim como os portugueses achavam a terra como uma propriedade, um bem a ser desenvolvido, explorado, né? Os indígenas eles tinham um interesse pela terra, a questão da herança familiar, ancestral, né? Ou seja, havia totalmente uma relação diferente, um olhar diferente para a terra, para ambos os povos. Então, o objetivo da apropriação do território pelos portugueses era em busca de riquezas. Só que isso significava o quê? Um encontro, um conflito com os indígenas. E no Ceará, especificamente, nós tínhamos cerca de 22 grupos indígenas, fora os que não foram registrados, né? Fora os que vieram de outras partes, de outras regiões, e que estavam fugindo, estavam sendo perseguidos, né, nas suas áreas originárias. Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Então, o Ceará até então se mostrava um território intacto, mas chegou a sua vez, chegou a sua hora, né? Então, os portugueses também vieram com essa missão, né? Não evangelizadora, não civilizadora, mas uma missão mesmo de fazer a conquista, nem que isso implicasse, significasse conflitos, desentendimentos, guerra, como de fato aconteceu, ok? Vamos lá, vamos para frente. Aqui, pessoal, essa imagem que vocês estão vendo são os locais remanescentes de povos originários no Ceará. Hoje nós temos aqui 14 povos distribuídos em 18 municípios do Ceará. Então, aquela população, né, ela foi dada até como extinta. Esses povos aí foram reaparecendo gradativamente, né, por dois motivos. Primeiro, muitos deles tinham saído realmente do Ceará até para outras capitanias. Lembrando que muitos índios vieram vizinhos do Ceará para o Ceará. Aqui eles sofreram essa mesma perseguição, eles procuraram, né, se distanciar cada vez mais, certo? E o segundo motivo também é a questão mesmo do pertencimento, da identidade étnica. A pessoa saber da sua origem, da procedência dos seus pais, seus avós e se assumir. É uma coisa difícil, né? Porque muitas pessoas querem negar esse parentesco, essa questão da familiaridade, né? Eles acham que tudo isso aí é problema de constrangimento. A ocupação do Ceará e de diversas regiões aqui do Brasil, no período colonial, se deu através da doação de terras, chamadas sesmarias. Segundo Aragão
o Raimundo Aragão, né? Nós temos aqui uma situação. As capitanias hereditárias fracassaram, as cortes não queriam assumir, né, o controle dessas áreas, dessas regiões, por conta do déficit, né, por conta das dificuldades financeiras. Eles resolveram repassar, né, essas terras a essas pessoas que se comprometiam a vir explorá-las. Davam a elas um privilégio. O privilégio de ter uma área extensa, em que ele seria o proprietário. Olha, nós estamos falando do Ceará, então não imagine, não pensem que estava havendo no Ceará, já no século XVII, né, o século XVIII, o desenvolvimento de cana-de-açúcar. Isso aí já são outras atividades, certo? Essas atividades eram tradicionalmente, né, relacionadas com a Bahia e com o Pernambuco. Então, eles receberam essas terras, essas sesmarias, tá? Aqui nós temos uma definição, o sistema lodial de conferir ao investidor privilégio de expansão. E por essa rota proporcionaria à corte, né, o retorno pecuniário em toda a sua produção. Então existiam dois tipos de sesmaria, de campo e sesmarias de mato. Ou seja, galera, a sesmaria era uma área, era uma propriedade que deveria ser explorada, e as pessoas tinham dois tipos de atividade: criatório e o cultivo de cereais, até mesmo para garantir a sua autossuficiência. Tá? Bom, e a ocupação do Ceará? Professor, isso aí vai cair na prova, no concurso? Com certeza. Com a apropriação da capitania das terras da capitania do Ceará, né, os índios foram os mais afetados. Já era uma população rariana, já era uma população que vivia em situações precárias, né, vivia praticamente um nomadismo, né, saindo de terra em terra, porque cada vez mais a presença do homem branco estava chegando. E ele vinha, como eu falei para vocês, trazendo novas atividades econômicas, novas atividades agrícolas, trazendo o gado agora, né? E ao mesmo tempo ele vinha também trazendo as armas, porque já havia essa preocupação, essa apreensão do branco, do colonizador, do europeu, né, com a reação dos índios aqui nas terras do Ceará. Então, os índios eles foram perdendo a sua simplicidade, ou seja, o modo de vida que eles tinham na terra, e perdendo também a sua paz, perdendo também a sua tranquilidade, porque eles passaram a perceber que eles estavam sendo alvos, né, seguidos, constantes de conflitos pela posse da terra. Era a chamada guerra justa. Essa expressãozinha aí nós já ouvimos muitas vezes relacionada, né, com os portugueses e os mouros, né, os muçulmanos, mas também houve essa guerra justa entre o povo branco, europeu, português, no caso aqui, que se achava vítima, né, que trazia o progresso, que trazia o desenvolvimento, e o outro grupo, outra parte, não queria aceitar, tá certo? Então, vamos lá. Esses aqui são os caminhos, e são as atividades, e são os desbravadores que vieram para o sertão cearense. Nós temos duas rotas, pessoal. Nós temos o chamado sertão de dentro e nós temos aqui o chamado sertão de fora. O sertão de dentro era dominado pelos baianos, eles praticamente vieram do sul para o norte. E o sertão de fora era feito, né, essa atividade, esse percurso pelos pernambucanos, né, e eles vinham do litoral para o sertão, certo? Então, o índio estava no meio, estava encurralado. Daí surgiu esse conflito, né, que vai ser com certeza também, e tradicionalmente aqui nas provas de vestibular da UES, a Guerra dos Bárbaros, que a gente vai explicar para vocês já já. Bom, Ceará não tinha áreas boas, adequadas, próprias para o plantio da cana-de-açúcar, certo? No período em que se deu a ocupação do Ceará, no século XVII, a ocupação econômica,
a própria economia a própria economia açucareira, ela já estava também em decadência lá aqui no Nordeste, especificamente em Pernambuco. Né? Saída dos holandeses, o açúcar brasileiro foi levado para outras regiões e já diminuiu o gasto, né, o custo da produção para os holandeses, começaram a tirar lucro, já se desinteressaram pela produção açucareira aqui do Nordeste. Então, preocupação, né, e prejuízo. Qual atividade, então, professor Roberto, que chamou a atenção, né, dos portugueses, no caso, no sentido de ocupar, de ter uma atividade, uma rotina econômica adequada, adaptada ao sistema de clima, de solo, de umidade do Ceará? A pecuária, o gado, certo? Lembrando, tudo isso aí, pessoal, fluía de acordo com essa Carta Régia de 1701, que proibia a criação de gado a menos de 10 léguas da costa. Ou seja, então o gado tinha que ser tangido, levado para fora, distante do litoral. Agora, no litoral cearense, né, gente, era um litoral cheio, coberto de dunas, diferentemente de outras regiões aqui costeiras que tinham solo, né, já de massapé próprio, adequado para o plantio. E aqui o nosso já era mais cristalino, mais rochoso, mais duro, né, de você fazer trabalhar, né, de ter um instrumento, era mais dificultoso e ao mesmo tempo trazia mais dificuldades. A própria água, ela não ficava retida no solo, né? Então havia uma preocupação tremenda, né, em relação à conservação e ao armazenamento de água. A gente percebe que com essa atividade econômica pecuária, a gente vê que o índio está ali mais uma vez citado como uma grande vítima desse problema. Exterminado ou expulso para dar espaço aos currais de gado. Né? O gado veio do litoral Pernambuco, do sul baiano. Pá, se encontraram. No meio desses dois trajetos estão os índios. Os índios, tá? E aí, ou ele foi exterminado ou expulso para dar espaço aos currais. Outras vezes, os índios eram jogados em aldeamentos, papelzinho da igreja. Agora, qual era o papel da igreja, moçada? Era trabalhar a cabeça, a mente daquele gentil, né? Daquele selvagem, silvícola, e tinha também uma função militar. Domesticar aquele índio para que ele fosse lutar contra os outros índios também, que eram considerados selvagens. Tá? Neste sistema, a pecuária, surgiu a figura do vaqueiro. O vaqueiro, quem vai falar muito bem sobre ele, explicar, além de outros autores, é o professor Ayrton de Farias. Vai falar que o vaqueiro é o grande símbolo associado aos sertões. Foi o vaqueiro mestiço, branco pobre, negro livre ou escravo índio submetido. O vaqueiro, ele conhecia a fauna e a flora, conhecia a vegetação, né? E ele sabia muito bem que, por conta, devido à aridez, né, do terreno, a questão da própria vegetação, ele tinha que usar uma vestimenta, né, adequada e apropriada para trabalhar para a sua labuta, né, dentro deste ambiente, certo? O vaqueiro, pessoal, ele recebia, conforme eu falei para vocês, né, o professor Herto Farias, ele nos dá a fonte, né, estou bebendo do conhecimento do professor Herto Farias, de outros autores também. O vaqueiro, ele recebia um salário baseado na produção, ou seja, tempo de serviço e também nas reses, né, que nasciam naquele período de trabalho ali. Então ele recebia uma reze de cada quatro que nascesse viva, né, uma cria. Então ele também podia ter uma independência, uma autonomia, crescer, prosperar, ter a sua propriedade, né, tudo. E aí
em tudo que é relacionado com a pecuária, vai ser reaproveitado, certo? É a chamada civilização do couro. Pessoal, isso é banana, é fatal. Esse assunto, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu consultei, eu pesquisei todo o conteúdo das provas da UES de 2021 até 2010. Todo o conteúdo de história do Ceará. A faculdade, a FGV, né, no caso, ela vai ter que procurar um referencial para elaborar essas suas provas, essas suas questões. E ela também vai ter que solver o conhecimento, o conteúdo dessas provas. O referencial é esse, é o S, tá bom? É o S. Eu tenho todas as questões da UES de 2021 agora, até 2010, sobre a história do Ceará. Depois eu vou repassar umas questões para vocês. Vou fazer um levantamento, né, as estatísticas que tem, o assunto que tem caído. E com certeza a civilização do couro é um assunto que não deve faltar essa prova de vocês. Pronto. No sistema de pecuária, vão surgir as vilas. Pessoal, eu lembro logo a vocês que a primeira vila do Ceará foi a vila de Aquiraz, São José de Ribamar, ok? Então, eu me lembro que teve uma questão da UES que pedia para marcar, né, a opção lá, as vilas do Ceará, as primeiras vilas, tá bom? Aí nós vamos ter aqui a vila de Aquiraz, a vila de Fortaleza e a vila de Aracati. Então vocês prestem atenção, não lembro se a ordem correta foi essa aí, né? Mas na leitura aqui, na interpretação, fica melhor de vocês visualizarem e até mesmo memorizarem as principais e as primeiras vilas. Então, qual é a relação dessas vilas com a pecuária, né, pessoal? As vilas eram locais em que o gado era comercializado, o gado era vendido, né? Então, foram erguidas a princípio nas regiões litorâneas, ratificando a hipótese de defesa, tendo em vista que a economia pecuária nascente se fazia no sentido contrário, do sertão para o litoral. Certo? Então preste atenção nessas informações, nessa lâmina aqui, tá? Procure compreender e ver quais foram as principais, né, as primeiras vilas do Ceará. Então nós temos aqui, ó, Icó, o centro do comércio de boi para toda a região, foi a terceira vila, então ponto, fazendo a retificação, né? Estava até com peso na consciência mesmo. Primeira, até eu apontei aí, ó, primeira, São José de Ribamar ou Aquiraz, a segunda, Fortaleza, a terceira, Icó, 1735. É tanto que Icó tem o seu patrimônio histórico lá, arquitetônico, é tombado, certo? Aracati também, né? Eu coloquei até algumas observações aí, galera. Aracati, ó, é a cidade natal de Francisco José do Nascimento, o dragão do mar. Por quê? Porque a questão da escravidão, do abolicionismo, vai cair também no conteúdo e com certeza vai cair na prova, ok? Então nós temos aí Icó, Aracati, Acaraú, Camusim, Sobral, Quixamobi, tudo aí para vocês prestarem atenção. Bom, e como ficou os índios? Os índios se confederaram, né? Os índios se rebelaram. Situação. Com a expansão da pecuária, ocorreu a diminuição das terras indígenas. 2. Várias tribos indígenas se transferiram para o Ceará. Lembram da tomada de terras, regiões, o avanço, né, do gado, da pecuária? Os índios vieram marchando para o Ceará, que até então, né, desde da expulsão dos holandeses em 1654, estava aqui abandonado. Então, a população indígena ela veio para cá e ficou um certo período estabelecida até começar essas atividades relacionadas com a pecuária, né? Os pernambucanos e os baianos, ok? Pressionados, os indígenas organizaram uma resistência coletiva. Eles viram que o problema era comum a todos, então vamos juntar aqui, né, nossas lanças, nossos tacapos, nossas machadinhas, vamos tomar uma medida. Entre 1683 e 1713 ocorreram diversas batalhas pela posse da terra. No início, os índios, né, eles foram até algumas batalhas vitoriosas, mas sempre o governo, sempre os fazendeiros recorrendo, né, à violência,
a perseguição, o extermínio, né, até mesmo a contratação de bandeirantes. O próprio Domingos Jorge Velho, né, que foi responsável pela destruição do Canudos, né, ele esteve aqui no Nordeste também, certo? Então vamos lá. Com a distribuição de Sesmarias, o surgimento de fazendas, currais, expansão e crescimento do gado, ocorreu a ocupação do sertão. O choque foi inevitável. Revoltados, os índios invadem a vila de Aquiraz, primeira capital do Ceará, matando moradores e causando pânico na população, que fogem para onde? Para o forte. O fortinho de Fortaleza aqui, né, era meio que desprezado. Lá em Aquiraz se situava a elite, a nata. Em Fortaleza, né, se situava os soldados. E aí, quando ocorreu a guerra, né, a invasão de Aquiraz, as pessoas vieram buscar refúgio, abrigo, proteção e segurança no forte de Nossa Senhora da Assunção, ok? Ó, esse episódio influenciou para a transferência do Pelourinho. O Pelourinho era um marco administrativo, né, móvel, que por enquanto estava lá fixado em Aquiraz. Com o tempo, veio para Fortaleza, até Fortaleza ser elevado à Vila, em 1726. Após esse episódio conhecido como Guerra dos Bárbaros, o Estado português impôs uma intensa perseguição e tentativa de extermínio dos indígenas, né, usando até bandeirantes para caçá-los. O chamado bandeirismo de apreensão, né, bandeirismo de apreensão, certo? Depois dessa caçada, os índios sobreviventes foram escravizados e vendidos. Olha aí, coisa boa. Os aldeamentos foram tomados dos jesuítas. A língua tupi foi proibida. O casamento interético, né, foi permitido. Ou seja, uma suposta, né, tentativa, forma de fazer com que o casamento, né, com essa miscigenação, com esse casamento, poderia haver uma melhora, né, dos relacionamentos aí. Em 1861, houve uma consulta ao presidente da nossa capitania e ele disse que na capitania do Ceará não existiam mais índios. Os índios haviam sido extintos. Bom, as charqueadas da civilização do couro. Né? Estamos terminando, galera. Então, ó, as charqueadas são oficinas ou feitorias, fábricas de beneficiamento da carne chamada de carne seca ou carne do sol. Né? O motivo da criação dessa técnica, a impossibilidade de concorrer comercialmente com o rebanho vivo, que sai do Ceará até Pernambuco, Bahia, quando ele chegava lá estava maguinho. Muitas vezes o mago morria. Aí eles começaram a ter prejuízo. E aí não sabe quem foi que inventou essa técnica, né? Mas eles pegaram até essa ideia, esse bizu. Pegaram e acabaram abatendo o animal, pegando toda aquela carne, o couro também aproveitando, né? Já que a própria capitania tinha condições favoráveis, os ventos, a baixa umidade, salinidade disponível. Daí surgiram, lembram das vilas? Aracati, Granja, Camucim, Acaraú, tá? As reses abatidas eram transformadas em dois tipos de carne, as postas e a tassalho. Eram levadas em sumacas, pequenas embarcações, saindo de onde? Saindo do porto do Aracati, ok? O sertão, o gado e o litoral se entrelaçam comercialmente. Viviam independentes e praticamente o sertão carente, né? Depois, com esse choque, né, com essa mudança, aí, eles se aproximaram. As charqueadas da civilização do couro. As charqueadas favoreceram o surgimento de núcleos urbanos, né, e o início de um mercado interno, ou seja, as cidades começaram a florescer, vila, distritos transformando em vila, vilas transformando em cidade, melhoria de condições urbanísticas, arquitetônicas, né? E o mercado interno começou a se desenvolver. Não precisou mais sair da capitania para ir para outra capitania. As mercadorias com dinheiro acumulado começaram a chegar aqui também, né? Reformulando o modo de viver das pessoas. Aracati se tornou, né, o pulmão da economia colonial, né? O mar, por seu porto de mar. Aí, por que da civilização do couro? Porque do boi se aproveitava tudo. Apesar do seu auge e prosperidade na região, as charqueadas, como qualquer outra atividade, enfrentaram diversas dificuldades.
sendo uma delas a que mais fez a atividade agonizar e sucumbir, a seca impiedosa. Então, para finalizar, pessoal, a maior crise foi a dos anos 70, do século XVIII, né? Dos anos 77, 80 e 90, 93. Secas paralelas aí, né, pessoal? Quase uma atrás da outra, o que causou quase que o extermínio do nosso rebanho. As charqueadas caíram de produção, a técnica, o consumo, a venda, tudo foi aprimorado, foi levado para o Rio Grande do Sul por um próprio cearense, né? E aqui nós acabamos perdendo essa nossa hegemonia e quase que perdemos todo o nosso gado, né? Na literatura histórica, historiográfica, quem nos socorreu foi o estado do Piauí, que acabou fornecendo gado, né, para nós, mas nós não retomamos a produção, certo? Então nós temos aqui a carne de sol já exposta, né, para sendo secada, e o gibão, né, o vaqueiro ali usando a roupa própria, toda mostrando o beneficiamento e o uso do gibão, do couro, né? Então são as nossas fontes utilizadas. Pessoal, eu espero ter sido claro. Se não tiver, pode me criticar, mas eu espero comentários, críticas, sugestões, tá? Em breve eu vou colocar o conteúdo das provas de história da UES, porque com certeza a FGV ela vai ter um cuidado de olhar todo o conteúdo das provas da UES, porque no Ceará nós só temos a Universidade Estadual do Ceará, que trabalha com tanto os professores, né, os acadêmicos da Faculdade de História, e também no vestibular. Então, o olhar dela vai ser um olhar de sorver, de pegar, de curiosidades sobre o que está sendo trabalhado lá. Ok? Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, volte a estudar, aguardem a aula 3, em breve estarei com vocês também. Olha?